noite. Hoje nós vamos dar início a um ciclo de palestras sobre a sexualidade à luz da doutrina espírita. Nós vínhamos falando da obra de André Luiz e chegamos ao estudo do livro Sexo e Destino, que é um livro assim, que ele traz para todos nós informações sobre obsessões no campo do sexo. Também toda a parte kármica envolvida pelos abusos gerados dentro da prática sexual, naqueles seres que enganaram, que traíram, que ludibriaram, enfim. E seria um livro que nós abordaríamos no dia de hoje, até porque nós estávamos falando sobre obsessão e faltou falarmos sobre a obsessão caracterizada dentro da prática sexual, que é uma obsessão muito específica e ampla. Porém, durante o estudo, eu me senti um pouco incapaz de abordar um assunto extremamente complicado, confuso, cheio de dogmas, cheio de tabus. E eu achei que eu deveria não focar direto o livro Sexo e Destino, e sim fazer um estudo mais aprofundado sobre a questão da energia sexual, da energia genésica, energia criativa, sobre toda essa parte da energia sexual que rege todo o universo, para que nós fôssemos pouco a pouco. E foi uma grande surpresa minha, porque eu tive a grande dádiva de nascer numa casa em que eu tive uma diversidade cultural e filosófica, religiosa muito grande. Eu sou descendente de judeus, católicos, espíritas e umbandistas. Então vocês imaginem a miscelânea. E eu, aos 8 anos de idade, por causa da minha mediunidade muito aflorada, eu dava muitos problemas à minha mãe era umbandista, e eu entrei para o centro espírita, né? Eu era chamada cambona, que na prática religiosa umbandista, o cambono, dentro da prática espírita, espiritualista umbandista, a maioria das palavras são originárias ou do quimbundo, que é um dialeto principalmente do Congo de Angola, ou do Iorubá. E são línguas assim. Eu fui para lá e entrei com os 8 anos de idade. Aos 15 anos já estava com a mediunidade de incorporação totalmente desenvolvida. Foi quando eu tive contato com os mentores, que não são meus, porque mentores espirituais não são nossos. Eles não são aparelho celular, liquidificador, né? São seres de luz que nos acompanham, amigos espirituais. E desde então eu passei a conhecer o meu mentor espiritual, que na Igreja Católica chama-se de Anjo da Guarda, o José Vicente, que foi meu pai, e me acompanha durante várias encarnações, e nós temos uma relação muito íntima, né? Que ele conversa muito comigo através da psicografia ou da psicofonia, enfim. Eu estou dizendo isso por quê? Porque depois da prática mediúnica, eu tenho 43 anos, quer dizer, durante 35 anos, e já 28 anos de desenvolvimento de mediunidade, primeiro de incorporação, depois de psicofonia, mais tarde de psicografia, eu vi nesse estudo o quanto pouco eu sei, o quanto o meu conhecimento é limitado. Após sair da Umbanda, 13 anos atrás, eu fui em busca da doutrina espírita e não era muito bem aceito em várias casas, porque há um grande preconceito com os umbandistas. E essa casa aqui em 2005 me acolheu com muito amor.
e me deu a oportunidade de estar aqui trabalhando. E desde então eu venho aprendendo muito com o Gilson, com a Clélia, com aqueles irmãos que estão aqui, aprendi muito. Houve uma abertura de consciência muito grande, porque antes eu tinha a prática, aliada à teoria, melhora muito. E eu, durante esse estudo, parece que houve uma grande abertura de consciência, porque eu falei, meu Deus, eu conheci tanta coisa nova, será que eu vou ter capacidade de passar isso para os irmãos presentes? E eu vi, como dizia Sócrates, que foi um dos precursores, um dos espíritos, né, que encarnaram no planeta, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, com a função de ser um precursor do cristianismo e do espiritismo. Eu só sei que eu nada sei. Então eu quero que vocês tenham muita paciência comigo hoje, que a gente está aprendendo juntos. Esse tema que é extremamente controverso, é um tema que todos nós, seres encarnados e também muitos desencarnados, apresentamos desvios ou transtornos sexuais em maior ou menor grau. Então nós todos estamos trabalhando em busca de uma melhoria, carregamos muita culpa, vindo da história da Igreja Católica, da história da nossa educação. O sexo foi colocado como uma coisa suja. Então isso tudo a gente tem por função, porque o Espiritismo, segundo Kardec, a função principal do Espiritismo era informar para promover a nossa reforma íntima. A gente vê nas casas espíritas os grandes atendimentos na área de desobsessão, psicografia. A gente tem, né, o Chico Xavier, que foi um grande exemplo de doação à humanidade. Mas a função principal de curas, né, de tratamentos espirituais, de energização, mas a nossa função principal enquanto espíritas e divulgadores da doutrina espírita é colaborarmos para a nossa evolução individual e a evolução individual dos semelhantes. Porque eu não evoluo o meu vizinho, eu não evoluo a Sônia, eu não evoluo o Gilson. A única pessoa que eu sou capaz de evoluir é a mim mesma. Nós temos uma ilusão muito grande que nós podemos mudar o outro, mas nós não podemos. Nós podemos até auxiliar, informar, compartilhar conhecimentos, para a gente plantar uma sementinha no outro, mas o processo de mudança é individual. Como José Vicente uma vez falou comigo, o processo, o contrato, a reencarnação é um contrato individual e intransferível. Ninguém vive por você. Então hoje a gente vai iniciar esse estudo, que nós não sabemos quantas palestras ele vai durar, se serão 2, 3, 4. Isso os nossos mentores, nossos amigos espirituais estão aqui para nos intuir, para nos direcionar através do que cada um de nós precisa aprender. Somos apenas instrumentos. A gente que está aqui, a gente aprende, lê do engano pensar que um palestrante da Casa Espírita traz para vocês o conhecimento dele. Muitas vezes durante uma palestra a gente fala coisas, a gente traz conhecimentos que depois, olhando aquele CD, a gente vai ver que a gente desconhecia aquela informação. Muitas vezes eu peguei e fui pesquisar para ver se eu tinha feito certo, se eu tinha dito certo, porque até então eu não tinha conhecimento daquele fato. Porque todos nós aqui estamos sendo intuídos. Então, nosso tema é a sexualidade à luz da doutrina espírita. Por respeito aos escritores, eu gosto sempre de citar os livros que foram pesquisados, né? Então, nós fizemos a pesquisa em vários livros, dentre eles Forças Sexuais da Alma, de Jorge André, Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco,
através tanto do Manuel quanto do Divaldo também, Loucura e Obsessão, Trilhas da Libertação, Pinga Fogo com Chico Xavier, do organizador Saulo Gomes, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, Homossexualidade sob a ótica do Espírito Imortal, de Andrei Moreira, A Alma na Matéria, de Marlene Nobre, Medicina da Alma, de Robson Pinheiro, pelo Espírito Joseph Gleber, Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, de Francisco Cândido Xavier, Ação e Reação, também de André Luiz, Nosso Lar, de André Luiz, Sexo e Destino, do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos, também através de Chico e Valdo, O Consolador, Emmanuel, através da psicografia de Chico também, vários sites da internet, do YouTube, Dr. Alberto Almeida, um grande psicanalista brasileiro, médico homeopata, membro da AME do Pará, doutora Marlene Nobre, Divaldo Pereira Franco. Todos esses autores, todos esses livros, vocês poderão encontrar tanto em PDF na internet, depois se vocês quiserem a lista. Um livro dessa lista que eu indico, que é uma cartilha, que para gente que está engatinhando num assunto tão controverso, é muito interessante, é o Vida e Sexo, de Emmanuel. Na época que ele foi lançado, ele foi tido como uma enciclopédia da vida sexual, porque ele trouxe à tona informações até antes totalmente desconhecidas. Vida e Sexo, de Emmanuel, pela psicografia do nosso amado Chico. Então vamos lá. Aqui o índice nós vamos abordar, dentro desse tema, sexualidade à luz da doutrina espírita, a evolução do princípio espiritual, do reino mineral até o reino nominal. O movimento do princípio espiritual, dos instintos para os sentimentos. A questão 200 do Livro dos Espíritos, a questão 201, a energia sexual do universo, as 4 funções básicas da energia sexual, canalização da energia criativa, 5 tipos básicos de comportamento sexual, sexualidade e afetividade, homossexualidade dentro da questão 202 do Livro dos Espíritos, visão freudiana, a Gênese, capítulo 3, item 10, questão 919 do Livro dos Espíritos, autoconhecimento, parafilias, que são desvios, vícios ou transtornos da área do sexo, condução da sexualidade, obsessão sexual, AIDS, célula-tronco, clonagem humana, aborto e pílula do dia seguinte. Então, eu acho que a gente vai ter que ter bastante tempo para poder expor tanta coisa. Então vamos começar aqui com uma reflexão do Emmanuel, do livro Consolador, da página 184. Ao invés da educação sexual, pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem a sua alma para a compreensão sagrada do sexo. O sexo, ele tem uma natureza sagrada. O sexo, nós, seres humanos, dentro das nossas limitações, nós enxergamos o sexo para a procriação. Só que o sexo, ele tem uma natureza, a vontade do sexo, a energia do sexo, ela não é hormonal, ela não é cerebral, ela não é fisiológica. O sexo não é uma necessidade fisiológica. Nós sempre dizemos assim, né? O sexo é uma necessidade fisiológica. Não. O sexo é de uma amplitude tamanha que fica muito difícil nós imaginarmos o universo sem o sexo. Dentro da física do macroscópio, do macrocosmos, do movimento do planeta ao redor das suas estrelas, a energia sexual,
A energia sexual universal, a energia criativa, o que mantém aqueles planetas interligados ao Sol de cada galáxia, aquele equilíbrio, é o sexo nos minerais. Quando a gente usa o nosso sal de cozinha, nós temos como exemplo o átomo do sódio, que se juntou ao átomo do cloro, pela atração, que é assim que os minerais sentem o sexo. Nós, seres humanos, hoje espíritos encarnados, almas, já estagiamos em todos esses reinos. E nós trazemos essas características de cada reino dentro de nós. A atração que nós sentimos vem daquela atração do reino mineral. O sal de cozinha, ele é filhinho do sódio com o cloro. O sexo, ele acontece no movimento dos átomos, no movimento dos elétrons em volta das moléculas do microcosmos. Ela não é uma energia inerente aos seres humanos nem aos animais. Então, olha que lindo, foi uma descoberta que eu fiz. Eu não sabia, por exemplo, que no reino mineral tinha sexo. Isso, a física quântica, ela explica. Nós não vamos entrar nesse assunto porque ele é muito complicado, a gente precisaria de uma palestra só para isso, mas ela explica a atração dos átomos, né? Max Planck, ele descobriu, né, a vida dos átomos, dos elétrons, por volta de 1900, ele começou a estudar. Até então a gente tinha conhecimento da física mecânica newtoniana, que as leis da física mecânica, da macroscópica, ela diz que os opostos se atraem. Já na física do microcosmos, que é a física que rege o nosso organismo, os nossos espíritos, porque é a física da luz, e toda a matéria, nós seres humanos somos luz coagulada, como nos ensinou André Luiz no livro No Mundo Maior, trouxe essa informação, que só em 1960, mais ou menos, é que a ciência humana confirmou que a matéria é luz congelada. Então, olha só a grandiosidade do mundo espiritual. Nós somos regidos por essa lei da atração. Dá para entender isso tudo? Então, o sexo entre os minerais é um sexo na base da lei da atração. Então, a gente vai viajar como espírito e vamos depois estagiar no reino vegetal. Nas manifestações dessa sexualidade, começa uma sensibilidade. Essas manifestações sexuais, elas começam a ter um colorido um pouco mais abrangente. Há aquelas plantinhas que elas se reproduzem sozinhas, por si mesmas. Já há aquelas que precisam do macho e da fêmea, que ficam distantes, são auxiliadas pelo vento, pelos insetos, para se reproduzirem. Então, começa no mundo desse princípio espiritual a sensibilidade. Aí depois nós vamos estagiar no reino do animal, no qual nós vamos conhecer, sermos apresentados aos instintos. E aí vai surgir o macho e a fêmea. E o animal, ele vai começar a agir sempre por instinto. Ele tem um instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência o leva a procriar. Só que de acordo com que ele evolui ainda dentro do reino do animal, os animais mais evoluídos, que é o caso dos chimpanzés, eles começam a desenvolver pensamentos fragmentados. Eles não têm esse pensamento contínuo como nós humanos. Eles não têm aquela coisa de pegar um assunto e desenvolver aquele assunto.
mas ele já tem fragmentos de pensamentos. O princípio inteligente, então, ele já entende que necessita de uma família. Ele já se agrega em volta da sua família. Olha que coisa linda. Então, ele começa já a ter pensamentos fragmentados, para quando, finalmente, no reino hominal, quando esse espírito, ele nasce como espírito, depois dessa gestação tão longa, com toda essa viagem, ele vai nascer como um espírito simples e ignorante. Só que agora é diferente. Agora nós nascemos com o nosso livre-arbítrio, que é uma lei divina, a qual todos nós estamos submetidos. E através dessa lei da causa e efeito, nós vamos exercitar o nosso livre-arbítrio. E qual é a base desse exercício que o homem primitivo começa? É a escolha entre o bem e o mal. Não é? A Bíblia diz que Deus nos criou à sua semelhança. Ele não nos criou igual a Ele. Nós somos semelhantes a Deus. Porque nós ainda, Ele nos criou simples e ignorantes para que nós nos desenvolvêssemos por conta própria. Só que durante a nossa caminhada evolutiva, a gente faz escolhas certas e escolhas erradas. Há espíritos que, desde primitivos, eles vão, na maioria das vezes, optar pelo bem. Nos conta a espiritualidade que Jesus, por exemplo, foi um desses espíritos. Nós temos exemplos desses espíritos, porém, a grande maioria de nós vai se deixar levar pelas paixões, que de acordo com a Gênese, lá no capítulo 3, no item 10, que é uma parte que a gente vai estudar, esse instinto de conservação que a gente traz lá do reino, daquele reino animal, ele é o grande causador das guerras. Ele é o grande causador, esse instinto de conservação, das paixões, porque nós agimos por instinto. Não é? O instinto de conservação, às vezes, ele faz com que a gente passe horas e horas e horas no nosso trabalho e esqueça que a gente tem uma família. Ele faz com que a gente foque mais a vida material do que os sentimentos. Por quê? Porque a gente pensa assim, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar a internet? Como é que eu vou pagar o aluguel, ou a prestação da casa, ou o colégio do meu filho? Isso é o nosso instinto de conservação. Ele é útil. Ele é muito útil. Só que nós, encarnados, nós nos deixamos levar por esse instinto, de uma maneira exagerada. E na área do sexo, ele se mostra através da paixão, que foi até a leitura aqui de preparação de ambiente, né? A diferença entre a paixão e o amor. A paixão, ela é ligada ao nosso instinto de conservação. Ela é ligada a esse sexo, a essa energia sexual mais primitiva. E o amor é quando a gente transcende esse sentimento. Então, esse homem primitivo, ele nasce. E em um certo momento, ele passa do grito ao canto. Ele passa da oca ao lar. Ele evolui aos pouquinhos. E ele evolui do mundo. A nossa caminhada evolutiva é essa, né? A nossa evolução, ela consiste em quê? A gente sair dos nossos instintos e caminhar para os sentimentos. E esse homem chega ao estágio em que nós estamos hoje, com uma fortuna multimilionária dentro de nós, com um acervo de uma energia sexual fora do comum, porque só nós, no reino nominal, trazemos a atração do reino mineral, a sensibilidade do reino vegetal e o instinto do animal. É uma profusão de sentimentos, de cores, de sensações que nos desnorteiam.
porque é forte demais administrar toda essa energia dentro de nós. E qual é? Nós estamos nesse momento planetário, nesse momento da nossa vida, sendo chamados a estabelecer uma relação saudável com essa energia. O que é uma relação saudável? Abstinência? Não. Preconceitos? Não. A relação saudável é uma relação baseada na lei divina do amor. Durante esse estudo no autoconhecimento, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: eu consegui começar a evoluir quando eu, no final do dia, eu me sentava e fazia um balanço de tudo que eu fiz naquele dia. Eu achei isso lindo. E eu botava ali as pessoas que eu magoei, as coisas boas que eu fiz, e eu dizia assim, isso palavras de Santo Agostinho: amanhã eu não vou agir assim. Eu magoei fulano, eu pequei dessa maneira, eu agi por instinto aqui. Esse ponto eu tenho que me melhorar. Eu vou tentar me melhorar. E no outro dia, Santo Agostinho fazia a mesma coisa. Ia juntando. Isso é um processo de autoconhecimento, de nós nos olharmos no espelho. É um exercício muito bonito. Depois que eu li isso, eu até passei a fazer. Não estou sendo muito feliz com ele, não. Nem estou tendo muitas boas surpresas, mas quem sabe um dia eu melhore. Pelo menos a gente está se esforçando, né? Então, depois que a gente evolui desse mundo dos instintos para o mundo dos sentimentos, a gente começa a compreender melhor que, como dizia naquele livro Pequeno Príncipe, nós somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Nós temos que ter muito cuidado, que muitas vezes ao agir através da paixão, dos impulsos pessoais, é tão fácil, né, a gente dizer eu te amo. É muito fácil, difícil é amar. Porque amar é aceitar o outro da maneira que ele é. Isso é complicadíssimo. É um grande desafio. E esse laboratório da vida a gente só tem aqui. Então, quando a gente traz o outro para a nossa vida, não existe a gente está dentro da lei do amor, nós estarmos harmonizados com a lei divina, que eu vou dizer aqui com a energia sexual, sem estar afinizados com a lei do amor. Porque quando a gente não está afinizado com a lei do amor, a gente acaba trazendo para as nossas vidas sentimentos e karmas e provas e expiações que a gente não precisava mais passar. Porque a gente muitas vezes cria no outro uma esperança que nós não somos capazes de mais tarde administrar. E isso, segundo Emmanuel, leva muitas pessoas ao suicídio, não é? Às vezes a gente não está... O que a espiritualidade nos traz é a gente se afinizar com a lei da energia sexual sem lidar com o outro como se ele fosse uma coisa. A nossa sociedade coisifica, como eles dizem, tudo. Nós vivemos numa sociedade descartável, materialista. E inconscientemente nós fazemos isso com os seres. Até com os bichinhos, quantos exemplos a gente tem? A pessoa fica doida para ter um bichinho de uma raça X porque está na moda. E porque várias amiguinhas lá da escola da filha têm, a filha quer porque quer, porque quer. Só que aquele bichinho, ele faz xixi, ele faz cocô, ele chora de noite, ele dá trabalho. Aí 1, 2 meses com aquele bichinho, aquela criança já enjoou outro bichinho, aí você pega e doa o bichinho. Aquele ser é um irmão menor que vai para a nossa casa, para as nossas vidas, para que nós ajudemos aquele ser
que estagia dentro do reino animal a se desenvolver até chegar ao reino nominal. E nós lidamos com ele como se fosse uma sombrinha velha. A gente não precisa pegar. A gente não precisa dizer que ama. A gente não tem essa necessidade. Isso não é obrigatório numa relação. Tem que ser verdadeiro. Então é isso que a espiritualidade nos traz. Esse respeito a toda a criação divina. Toda e qualquer, não só um ser humano. Porque essa energia, ela vaga, ela estagia em todos os reinos da natureza. Então, na questão 200 do Livro dos Espíritos, a pergunta é, tem sexo os espíritos? Ou seja, os espíritos fazem sexo depois de desencarnados? É a pergunta. Não como entendeis a resposta. Pois que os sexos dependem da organização. O que é a organização? Do corpo físico. A expressão sexual, um contato sexual, a cópula, ela vai depender da organização física. Há entre eles amor e simpatia, baseados na concordância de sentimentos. Então isso é o que a espiritualidade chama de transcendência. Porque a maneira que a gente tem de ter prazer não é só através da relação sexual em si, é o que nós vamos mostrar. Muitas coisas podem nos gerar prazer. A sede do sexo, segundo André Luiz, não se acha dessa forma no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. É o que nós já falamos aqui, eu já tinha dito, que a sede do sexo não é neste corpo. O corpo é a sede do ato sexual, não do sexo. A energia do sexo, ela é divina. Ela não é física. Então, na questão 201, também do Livro dos Espíritos, eles falam das polaridades. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? A resposta, de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. O que vai diferenciar é o corpo, que nós temos a nossa polaridade psíquica, que é o nosso espírito, e temos a nossa polaridade orgânica, que é o nosso corpo. Nem sempre a nossa polaridade psíquica está em acordo com a polaridade orgânica. Muitas vezes, um espírito que foi homem durante várias encarnações, ele vem estagiar no corpo de uma mulher e vice-versa. Aí pergunta-se, mas por quê? Para que a gente aprenda, vocês imaginem assim um halterofilista. Vamos lá. Um homem bem grandão, aqueles halterofilistas, aqueles homens machão. Aí ele desencarna, todo másculo, viril, né? Que se impõe pela força. Aí desencarna. E ele vem e reencarna como mulher. Aí aquele homem vai amamentar um bebê. Ele vai desenvolver a maternidade, a sensibilidade da mulher, o sentimento, porque nós somos seres tão amplos que nós necessitamos de tudo isso dentro de nós. E a gente só aprende vivendo, estagiando, estudando aqui na Terra. Então, é por isso que é útil, mas a gente vai focar muito esse assunto no dia que formos fazer a palestra sobre homossexualidade, que por ser um tema muito amplo, a gente prefere ter um dia só para isso, porque não dá para falar en passant de um assunto tão sério e tão controverso. Então nós vamos dedicar um dia só para esse tema, né? Então, a energia sexual universal, segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que eu indiquei aqui inicialmente, ele nos explica que a energia sexual, como recurso da lei de atração, que eu falei lá dos minerais que começa a lei,
na perpetuidade do universo, quer dizer, é a energia que gere, ela é responsável pelo equilíbrio do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas que se reveste. A energia sexual é a energia divina em nós, é a energia criativa. Dá para entender isso, gente? Ela vai muito além de um ato. Ela não tem só a função do ato, como as religiões colocam, que tem a função da procriação. A procriação é só uma das 4 principais funções dessa energia, que nós vamos estudar aqui. Portanto, a gente pode dizer que o espírito tem essa energia pulsante e que é muito difícil de controlá-la, porque ela muitas vezes é mais forte do que nós. Essa energia criativa é ela que nos faz desenvolver os nossos projetos, os nossos talentos, a nossa criatividade. Toda essa energia é usada, ela não é usada só lá no ato sexual. Por exemplo, quando você traz um livro, quando você escreve um livro, você está usando a sua energia genésica, a sua energia criativa. Quando você desenha, quando você pinta um quadro, quando você faz uma comida, quando você cria um novo tempero, quando você decora a sua casa, quando você escolhe a cor do esmalte da sua unha, a gente usa essa energia 100% do tempo. E ela necessita estar equilibrada através da alimentação, que é a primeira função, para que a gente possa ficar mais criativo, mais colorido, mais alegre, mais animado, mais pronto para o trabalho. Então, as 4 funções básicas da energia sexual. A primeira função é a alimentação eletromagnética. Nós dissemos que nós somos luz coagulada, nós somos energia, principalmente o nosso campo espiritual. Quando eu me aproximo da Sônia, eu estou dentro do campo magnético da Sônia. Nós temos um campo magnético ao nosso redor. Quando nós nos aproximamos dos seres, nós invadimos e somos invadidos por esse campo. Dá para entender? É uma coisa bem básica. Quando nós temos relações sexuais, propriamente ditas, durante o ato do sexo, nós nos alimentamos com energias eletromagnéticas do nosso parceiro e ele nos alimenta e nós o alimentamos. Nós temos uma troca de fluidos vitais, que é a energia do nosso corpo fluídico, do nosso duplo etérico, do nosso ectoplasma, que nós já falamos aqui, já definimos corpo etérico em várias palestras, várias palestrantes. Quando eu me relaciono sexualmente com alguém, eu estou, entre aspas, contaminando o ectoplasma do meu parceiro e o meu parceiro está contaminando o meu ectoplasma. Dessa maneira, a AIDS, a hepatite, a sífilis, entre tantas outras doenças, não são nada em comparação com o que a gente pode adquirir durante um ato sexual. Sabe por quê? Porque essas doenças, elas contaminam o corpo físico. Já o ectoplasma contaminado do seu parceiro, ele vai contaminar o seu corpo espiritual, perispiritual, primeiramente. Então, quando nós temos diversos parceiros, não conhecemos bem esses parceiros, nós estamos nos contaminando com os fluidos desses parceiros. E por onde ele andou? Ah, eu usei camisinha.
Mas não é isso, gente. É o fluido vital. Para isso não existe defesa. É por isso que é necessário, dentro da alimentação eletromagnética, ela ser acompanhada pelo amor, ou pelo respeito, ou pelo mínimo de conhecimento com o seu parceiro ou com a sua parceira, com o seu par. Porque nós espíritas usamos pouco o termo casal, porque é totalmente compreensível e aceitável a relação também entre pessoas do mesmo sexo, já que o espírito não tem um sexo definido. Porém, não importa o tipo de relação, se ela é heterossexual, se ela é homossexual, se ela é... Não importa. O que importa é nós conhecermos aquela pessoa, a ética daquela pessoa. Porque se aquela pessoa tem vícios, aquele vício vai contaminar o ectoplasma dela. E você vai estar absorvendo, sem fumar, por exemplo, você está absorvendo todo o mal que o ectoplasma daquela pessoa tem. Todos aqueles fluidos deletérios. É essa a seriedade. Então, a nutrição sexual, dentro da orientação da doutrina, ela tem que ser bem estudada, não por um problema moral, por um problema de fato ético. Com quem eu vou me relacionar? Não é? Essa pessoa é ética, essa pessoa é boa, porque isso polui o meu ectoplasma. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, eles vão contaminar o meu ectoplasma. Então, a gente saber se aquela pessoa é uma pessoa que vibra no bem, que vive no bem, é muito importante. É a orientação que nós temos. Tá? Então, a primeira função da energia sexual é de alimentação eletromagnética. E quando nós estamos bem alimentados, através do ato sexual ou não, porque nós vamos dar outras formas dessa alimentação, nós estamos mais animados para a vida. Nós estamos afinizados em relações afinizadas com a lei do amor. Né? Então, quando um relacionamento ele vai se basear na parceria, ele vai se basear na troca, no companheirismo, não importando quanto tempo ele irá durar, não é? Isso daí, a doutrina espírita, nós até, os espíritas, a instituição do casamento religioso não existe dentro do espiritismo, né? Porque nós não temos o ritual, mas nós temos sim o casamento, o compromisso. Quando você se afinizou com um ser, você conheceu o seu parceiro, você escolheu a pessoa e você começa a basear com ela um relacionamento através da ética, da honestidade, da fidelidade, de todos esses dons divinos, não é? Que a gente tem dentro do Evangelho do Cristo. Quando a gente baseia os nossos relacionamentos dessa maneira e a gente troca essas energias, não só durante o ato, mas durante o beijo, durante você sentar no sofá e conversar sobre o filme, você comer junto com a pessoa, os nossos fluidos, eles podem, o André Luiz nos diz isso em Nosso Lar, que uma neta da senhora Laura havia desencarnado e ela tinha que comer no quarto. Aí ele achou aquilo estranho e falou, mas por que ela está fazendo alimentação no quarto e não está sentado na mesa? Ela tem, a gente pode se contaminar, porque se eu não me engano ela havia morrido desencarnado de tuberculose. E aí ele disse assim, a dona Laura disse, não, é porque ela está revoltada com o desencarne dela. E os fluidos dela, dos pensamentos dela, são deletérios. São fluidos ruins, vai contaminar a nossa comida. Então, quando a gente faz a nossa comidinha para quem a gente ama, isso tudo a gente está compartilhando essa energia. A gente não compartilha só na hora do ato. Né? Então,
A segunda função é a união saudável dos seres. Primeiro a gente se conhecer nessa alimentação, depois a gente se unir de maneira saudável. Lá no capítulo 18 de Nosso Lar, o André Luiz ele nos diz que o amor é o alimento das almas. Chega um momento que os espíritos desencarnados não têm mais necessidade de alimentação, porque eles são alimentados pelo amor. E Joana de Ângeles nos disse, através da mediunidade do Divaldo, que o sexo sem amor é como a água salgada do mar. Quanto mais bebemos, mais temos sede. Então, é a instrução dos espíritos para as nossas, mas nós estamos todos regidos sob a lei do livre-arbítrio, temos nossas escolhas. Essas são as instruções que eles nos trazem. A terceira função dessa energia é a procriação. As religiões, né, as religiões mais conservadoras, elas colocam a energia sexual como base da procriação. E ela é a terceira função. Aí diz, mas tão importante gente. Tem uma coisa mais importante na natureza humana do que a gente procriar, não é? Trazer ao mundo um ser que vai ter uma oportunidade de uma nova encarnação nesse magnífico laboratório que a gente vive, nessa escola maravilhosa. Então a terceira função é a procriação. Mas para que a gente saiba que quando a religião, né, eu tenho uma amiga que ela está com um problema sério, que o marido dela, não estou falando contra religião nenhuma, mas é um dogma, não é? É um tabu que atrapalha a vida das pessoas, porque ela já teve 3 filhos por causa da tabela, porque o marido é extremamente católico e não aceita nenhuma forma de anticoncepcional, né? Você vê, é uma coisa que para os dias de hoje a gente acha assim, isso não existe mais, né? Mas existe, não existe pouco não. E ela disse para mim, agora eu vou tomar um anticoncepcional escondido dele, porque eu não posso mais ter filho, como é que eu vou sustentar isso tudo? Eu não consigo. Mas para a gente ver, gente, olha a seriedade disso, de um dogma que nos é imposto, que graças a Deus o Papa Francisco está trazendo uma nova luz para essas concepções da igreja. Ele é um ser muito iluminado, né? Então ele já teve manifestações muito polêmicas sobre a homossexualidade, sobre métodos contraceptivos. Eu acho que ele de fato vai revolucionar. Isso é muito útil, não é? Porque quando a gente pensa naqueles nossos irmãos lá do terceiro mundo, que ainda estão com esse pensamento, né, a gente ainda está num país que tem muita desigualdade, mas tem países muito, muito piores do que o nosso. Então a gente pensa que aqueles irmãos vão ter um filho atrás do outro, né, de maneira inadvertida, porque não pode, porque é pecado. Eles pegam o sagrado, o divino em nós e transformam num crime. Num crime, né? E a quarta função é a canalização dessa energia para... a gente faz muito isso no nosso dia a dia. Canalização é um termo que quem nos trouxe foi o Emmanuel, o André Luiz. Sublimação era o termo que Freud nos trouxe, que ele dizia da sublimação. Transmutação é um termo que o fundador da psicossíntese, o Roberto Saggioli, que foi um grande psiquiatra italiano, ele trouxe assim, o trabalho dele. Eu conheci nessa pesquisa e fiquei muito apaixonada. Ele foi até perseguido pelo fascismo por causa das suas ideias, que a psicossíntese ele vê o ser de maneira integral, inclusive o lado espiritual, né? Ele é o pai da terapia de vidas passadas, da terapia transpessoal. Então é muito interessante o trabalho desse homem, que ele diz que é a transmutação. Se a gente pensar
qual é um exemplo que a gente tem de transmutação, de canalização ou de sublimação da energia criativa? A gente tem como exemplo, por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier, de acordo com Arnaldo Rocha, um dos melhores amigos dele, que acompanhou ele durante diversas encarnações, Chico estava como homem encarnado, mas que as suas encarnações mais recentes, as mais recentes, desde que ele foi uma faraoa, é assim que se fala, Gilson? Fala para mim. Ele foi uma faraoa no Egito, né? Desde então, quando ele reencarnou aqui no planeta Terra pela primeira vez, ele sempre reencarnou como mulher. Todas as encarnações, no livro Há 2000 anos, ele era filha do Públio Lentulus, que teve lepra e foi curada por Jesus, né? E a Flávia, ele teve só encarnações como mulher, ele teve diversas encarnações como mulher. E depois ele foi a Lívia, que foi filha adotiva do escravo Nestório, que era Emmanuel, reencarnado no livro 50 anos depois. São romances espíritas lindíssimos, que é a vida de Emmanuel. Então Chico, ele teve as últimas encarnações dele, pelo menos as que ele teve no planeta Terra, foram como mulher. Então quando a gente via, por exemplo, ele com aquelas mães que iam procurar notícias dos seus filhos desencarnados, ele dava a mão àquelas mães, ele chorava com aquelas mães. Ele era de uma sensibilidade maternal, de uma pureza, né? Apesar de ser um espírito muito evoluído, mas ele casou-se com a humanidade, ele casou-se com os desvalidos, ele casou-se com os carentes. Ele teve 465 filhos, que foram seus livros, que é um dos grandes tesouros da humanidade, do planeta Terra, não é só do Brasil. É uma gama de conhecimento que a psicografia do Chico trouxe, que daqui a 200, 300 anos, eu acredito que ele vai ser respeitado mundialmente, como talvez um dos maiores ou o maior escritor da história do planeta Terra, quando as pessoas aceitarem o trabalho dele como um trabalho mesmo, quando as outras religiões aceitarem. Então, isso é uma maneira de canalização. Canalização para trabalhos de benemerência. É considerado o homem mais importante do Brasil. Sim. Acima de Juscelino. Pelos próprios brasileiros. Pelos brasileiros não espíritas. Não espíritas, né? Então, quer dizer, olha só, gente, esse homem, ele é um exemplo de canalização da energia sexual, da energia criativa. Mas ele dizia que mesmo assim ele tinha desejo sexual. Ele fazia longas caminhadas também, além de todo esse trabalho. Então, a gente tem como canalizar essa energia principalmente para as pessoas com vícios na área do sexo, com desvios, com transtornos, que a gente vai falar na próxima palestra. Nós temos como canalizar. Alberto Almeida, aquele que eu citei lá no início, médico da AME do Pará, ele tem um exemplo de um paciente dele, que ele era um homem que ele tinha um motel. E era um negócio muito rentoso, porque tinha também um esquema de prostituição por trás do motel. E ele tinha 19 filhos, praticamente um com cada mulher. Ele tinha em torno de 8 relações sexuais por dia. Aí ele resolveu conhecer a doutrina espírita. Nisso que ele conheceu a doutrina espírita, mas vejam bem, ele já era um homem que, apesar de todos os desvios que ele tinha, ele não era mau. Porque ele poderia ter levado todas aquelas mulheres ao aborto. Ele não permitiu que nenhum filho dele fosse morto. Ele tinha a semente do bem dentro dele, ele fazia mal para ele mesmo e para os filhos também, né? Porque é uma confusão uma vida assim. E aí ele conheceu a doutrina espírita. Como conhecimento, nós já dissemos aqui diversas vezes, gera uma responsabilidade, ele começou a se cobrar uma mudança.
E aquilo foi tão forte dentro dele, porque ele era um médium excelente. Inclusive hoje, dentro da casa espírita que ele frequenta, ele é considerado o melhor passista. Ele é médium de doação de energia, ele doa energia assim, de uma maneira... As pessoas sentem a diferença mesmo, né? Ele tem uma energia, o que? A energia criativa daquele transtorno de sexualidade que ele tinha, que ele estava canalizando errado. Ele agora está dando passe. E nisso que ele está dando passe, ele não tem aquele desejo sexual que ele tinha. Porque isso tudo equilibra. A gente vai virar eunucos do reino de Deus, como tem também, que a gente vai estudar sobre isso. Não é a gente se privar, não, gente. É porque ele era doente. Ele já tinha feito tratamentos, ele não conseguia... Ele tinha todo um processo obsessivo por trás desses desvios dele. Mas, resumindo, ele começou, a primeira coisa que ele fez foi ter que fechar o motel, né? Ele foi vender inseticida. Muito engraçada a história dele. E nisso que ele foi vender inseticida, ele teve que chamar os 19 filhos. Ele vendeu tudo que ele teve, leiloou lá entre eles, para deixar todo mundo bem pela responsabilidade como pai. E elegeu entre todas as amantes dele, a mulher que falava ao seu coração, que era uma prostituta. Ele disse, é ela que eu quero para minha companheira. Por ironia do destino, que ironia do destino não existe, coincidências não existem, a gente sabe. Essa mulher desenvolveu com o tempo um problema ginecológico gravíssimo. Então ele quase não podia ter relações sexuais com ela. E ela senta amarradão e dizia assim, não estou sentindo falta não, estou bem mesmo, estou muito feliz. Eu não sei o que está vendo comigo, eu acho que a espiritualidade me curou. O que acontecia? A gente vai falar isso nas próximas palestras sobre obsessão e sexualidade. Aqueles obsessores viciados no sexo, eles se aproximavam daquele irmão, faziam com que ele tivesse ainda um desejo muito maior do que ele tinha, para poder vampirizar o seu fluido vital. E que são os ectoparasitas, né? Que são os espíritos vampiros, né? E os endoparasitas que colocavam na cabeça dele aquelas ideias, ideia fixa do sexo, eles incutiam nisso, aproveitando de uma patologia física que ele tinha, e a partir disso ele desestruturou toda a vida sexual dele. Nós temos diversos exemplos de desvios e transtornos que vêm através da obsessão também, ou que é agravado pela mesma. E esse homem é um grande exemplo também de canalização da energia criativa. Então, quer dizer, nós temos aí 2 grandes exemplos e a gente vai parar por aqui, né, para que a gente possa... Tem alguma pergunta, rapidamente, que já deu nossa hora, pode falar? Eu queria comentar sobre um exemplo muito bonito de canalização que a gente tem aqui em Friburgo, que é o Jardim do Negro. Quem conhece o negro, ele pratica abstinência sexual já há muitos anos e ele utiliza a energia para produzir aquele jardim muito lindo. Quem não conhece ele, vale a pena conhecer e falar. Eu conheço, é lindíssimo. Quem não conhece, o irmão aqui, para quem está aí atrás, ele citou outro exemplo de canalização da energia sexual, que é o Jardim do Negro, que é ali na Friburgo Teresópolis, né? Ele tem um trabalho lindíssimo que ele faz com os musgos, nos barrancos. Então a gente vê isso. A doutrina espírita, ela não prega a abstinência, né? Ela não prega nada disso. Aliás, a doutrina espírita não prega, ela prega o equilíbrio, o amor, a gente basear a nossa vida na lei do amor, né? Pautar a nossa vida na lei do afeto e ser feliz. Ser feliz da maneira que a gente tiver para ser feliz. Que a gente não veio aqui para esse mundo de provas e expiações só para sofrer, não. Nós viemos também, porque a alegria é o 11º estado de consciência. A alegria, ela é o estado de consciência, é o dom divino, é o sentimento mais perto do Cristo. Por isso que Jesus disse, vinde a minhas criancinhas.
Ele quer que nós sejamos felizes. E com isso, que a gente não cause sofrimento e não sofra. Dessa maneira, através do equilíbrio, do bem viver, nós encontraremos a felicidade dentro de nós. Não, porque também às vezes os nossos desvios é porque a gente tem tanta carência que a gente sai procurando no outro. A gente acha que a felicidade tem que vir do outro, que a gente vai ter que ter um companheiro para ser feliz, uma companheira. Mas essa alegria, ela precisa primeiro estar aqui dentro da gente. Né? Tem um livro muito bom chamado Reforma Íntima Sem Martírio, do capítulo 16. Ele fala dessa questão de que, da abstinência. E a abstinência, ela não é o fato de você ter ou não ter relações sexuais. A abstinência é uma questão de respeito do sentimento do outro. E eu estou com esse senhor amigo aqui atrás, ele disse que não sabe como se expressar, mas ele queria fazer uma pergunta, né? Você estava falando de mais espírito, né? No casamento, a tradição, você está bem prejudicado, porque você não sabe como é isso. Quem trai ou quem é traído? Quem é traído. Gente, tanto quem trai, todo relacionamento é uma via de mão dupla, não é? Todo relacionamento humano, quem sou eu, meu Deus? Dentro da doutrina espírita, estudando, se baseando nesse conhecimento, a gente vê que quem trai tem um sofrimento muito maior do que quem é traído. Porque quem trai, em algum momento da sua existência, ele vai carregar a culpa. E a culpa é o pior sentimento que um ser humano pode ter. Mas, com certeza, se quem é traído colocou no outro todas as suas aspirações de felicidade, ele pode sucumbir ao suicídio. Ele pode sucumbir à depressão, não é? Por quê? Porque a pessoa fica em desespero. Porque se o meu companheiro é a base da minha felicidade, se eu perdi o meu companheiro, eu me desespero. Mas a gente tem que ter a noção de que ninguém é de ninguém. Nós somos seres, espíritos livres, né? Então, quem é traído, ele vai ser ele sempre é prejudicado, porque é uma decepção muito grande, um sentimento de perda muito grande. Porém, com o nosso fortalecimento pessoal, a gente aprende a procurar a nossa felicidade em nós mesmos. E quem trai, isso não é um julgamento, tá, gente? Qualquer um de nós, com certeza Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados, porque se você não traiu nessa vida, com certeza em alguma vida você traiu. Se você não matou nessa vida, provavelmente você pode ter matado em alguma vida. Então, quando você julga o outro, você pode estar julgando o seu irmão por uma falha que você já teve. Você não sabe quem você foi. Então, por isso que Jesus disse, não julgueis para não ser julgados, porque nós temos consciência de quem nós somos hoje. A gente não sabe quem a gente foi lá atrás. E é colocado na nossa vida as provas e expiações pelas quais a gente deve passar, porque geralmente também quem foi traído já traiu muito. É a lei do retorno, é a lei da causa e efeito. Não nesta vida, pode ter sido em outra existência. Então tudo tem um porquê na sabedoria e na providência divina. Mas qualquer um dos nossos irmãos que comete qualquer falta, qualquer desvio, nós não temos o direito de julgar, porque nós não somos livres de pecados, e nós temos que ter o que Jesus nos ensinou, compaixão, misericórdia. O que é a misericórdia? Deus olha para a miséria humana, miseris, com o seu coração, córdia. Isso é misericórdia. Você não ter pena do outro, não ter raiva, mas a pessoa que ainda comete certos atos, ela ainda precisa evoluir, né? Então, eu acho que é por aí, né? Tudo tem um porquê. Gilson quer complementar? Não, é dizer que nem todo
É isso que o Gilson falou, todo mundo não é totalmente algoz ou totalmente vítima. Exatamente, que antes de você trair o outro, você se traiu. Sim. Você traiu o seu sentimento que você tinha com relação àquela pessoa. Então, como você já colocou, às vezes a vítima maior não é o traído, é o traidor. É o traidor. Você não vê Judas, que quando ele traiu Jesus, depois ele não aguentou a culpa e se suicidou? Então a culpa de quem trai muitas vezes é muito grande. Ele pode não tomar consciência ou não assumir isso agora, mas posteriormente ele o fará. E no caso, por exemplo, como o Gilson falou, só para encerrar, que nem todo mundo é totalmente algoz nem vítima, na mesa de desobsessão mesmo, a gente testemunha em todas as sessões que aquele espírito que vem como algoz ou como vítima, o algoz em algum momento de outra vida, de outra encarnação, já foi vítima daquele irmão que está sendo tratado. E às vezes a vítima já foi um algoz, porque essa relação, o sentimento de mágoa, de rancor, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de revolta, ele nos interliga por quem nós temos esse sentimento. E esses fios energéticos, eles nos mantêm unidos durante centenas de anos. É porque é o exercício do perdão. O exercício do perdão é o exercício mais... Jesus disse, perdoa 70 vezes 7. Por quê? Porque o exercício do perdão ele é divino, porque você limpa o seu caminho, você se desvencilha de quem te prejudicou. É perdoar e pedir perdão, todo dia à noite, perdoar. Porque Jesus no Pai Nosso falou que aquele irmão tem direito de ser perdoado, né? Assim como nós perdoamos. Ele colocou o quê? Para que você seja perdoado, você tem que exercitar o perdão. É uma condição, né? Tá lá no Pai Nosso. Tá bom, gente? Então nós vamos encerrar. Vocês me desculpem que eu já ultrapassei um pouco tempo. Que Jesus abençoe a todos nós. E que esse aprendizado seja bom para as nossas vidas. Quem depois tiver perguntas, quiser deixar anotado lá na frente, com a pessoa que estiver na mesa, para que a gente possa estudar nas próximas palestras. Tá bom? Fiquem com Deus. Agora vamos aos passos.